Eu quero saudar a você, meu querido irmão, a você, minha querida irmã, com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma semana e, pela graça de Deus, com a palavra, com a Bíblia Sagrada em nossas mãos. E você deve ter notado com certeza que o estúdio está diferente. Essa aqui parece o estúdio da professora Vânia, né? É porque é mesmo, é a casa dela. Nós estamos aqui neste período de cooperação, até porque a missionária Vânia, neste momento, está em África do Sul, onde ela foi participar da despedida missionária de seu irmão, que por 30 anos foi missionário e agora está regressando, para estar em casa de volta. E neste processo agora final, a sua filha acabou de se casar lá também. Então ela amanhã vai estar viajando desde a África do Sul de volta à sua casa. E nós estamos aqui cooperando não só na igreja, mas na casa, para a glória do nome de Jesus, porque somos uma família. Então os irmãos estejam orando pela viagem dela. Vai ser 30 horas de viagem, porque ela da África vai o avião para lá na Europa, depois no norte dos Estados Unidos, por fim, chega aqui, orem pelo seu bem-estar e a sua vinda em paz. E nós estamos para começar o texto de João, capítulo 17, este capítulo tão abençoado, tão lindo, de Jesus orando pelos seus discípulos. Vamos ler os 3 primeiros versículos deste texto. Diz assim: Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Até aí a leitura deste dia. E eu quero te contextualizar e, ao mesmo tempo, a mim mesma, Nós estamos saindo do capítulo 16, que, como nós sempre estamos mencionando e nos lembrando disso, é muito importante o contexto, é saber que o capítulo 16, todo ele foi uma conversa de Jesus com os seus discípulos na ceia. Lembra-se da última ceia? Nós sabemos que a partir dali, você vai ver, se você bater o olho na sua Bíblia, estiver com você, o capítulo 18 já está falando do Getsemane, não é isso? Então o capítulo 17 vai ser o nosso último capítulo. Portanto, nós estamos neste cenário da reunião de Jesus com os seus discípulos, deste jantar de despedida, onde ele toma o pão, onde ele abençoa e ele fala do Novo Testamento no seu sangue. E é neste contexto de explicação daquilo que haveria de vir, sobre o Espírito Santo e outras coisas que Jesus nos ensinou aí nestes dias que estivemos meditando no capítulo 16. Aí o 17 começa: Jesus falou assim, que a última coisa até que ele falou, ele disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aí começa dizendo o texto, Jesus falou assim, ou seja, até aqui ele falou, mas aí ele levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. E este é o tema do capítulo 17. Até o capítulo 16, Jesus trouxe instrução aos seus discípulos, aqueles que dariam continuidade à igreja, este novo corpo que haveria de ser entendido melhor por eles nestes próximos anos que se seguiriam, com a descida do Pentecoste, com os acontecimentos de Atos dos Apóstolos, que hoje para nós é passado, mas para eles estava breve por vir. Mas depois que ele trouxe essas instruções, então nós vamos ver que o capítulo 17 foi o momento que Jesus parou de dizer, parou de instruir e olhou para o Pai e começou a orar. E este capítulo, então, eu quero até que você memorize, quando quiser saber, qual que é aquele capítulo que Jesus orou pelos seus discípulos. São muitos textos bonitos, nós vamos estar meditando nesses próximos dias. É o capítulo 17 de João. Então, ele levantou os olhos e orou assim: que é chegada a hora, Portanto, ele ali estava dizendo ao Pai: acabou o tempo de ensinar, acabou o tempo de pregar, acabou o tempo de obrar milagres em pessoa aqui. Chegou a hora. E ele disse: chegou a hora que o Senhor vai me glorificar, e eu peço que me glorifique como eu tenho glorificado a ti. E nós vemos e aprendemos mais uma vez esta ligação linda do Pai com o Filho. E ele diz que o Senhor Pai deu a ele poder. Aí ele diz: e o poder que ele me deu foi para que eu dê a vida eterna para aqueles que me destes. Então, Deus Pai deu ao Filho o poder de dar a vida eterna. Mas nós vamos nos deter no versículo 3, onde Jesus explica algo muito interessante. Ele diz: a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste. Como assim? Para mim, a vida eterna é morar para sempre no céu.
Mas Jesus, agora falando com o Pai, deixou estas palavras para nós entendermos. Ele diz, olha, o Senhor me deu poder de dar a vida eterna. Ou seja, aqueles que se achegam a Jesus, que recebem a Jesus, têm o poder de viver para sempre. Até no outro capítulo recente nós lemos, 14, que diz, eu vou para o Pai, eu vou preparar um lugar. Se eu for preparar, voltarei outra vez, para que onde eu estiver, vocês estejam também, não é assim? Então ele agora, no entanto, ele diz, a vida eterna é esta, para aqueles judeus, para aqueles discípulos, olhando diante deles, está falando com o Pai, mas diante deles ele diz que conheçam a Ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, ninguém entra na vida eterna, ninguém vai viver para sempre com Deus, se não aceitar, se não conhecer, segundo as palavras de Jesus, se não conhecer essas duas verdades, estas duas pessoas. E ele diz, em primeiro lugar, a Ti, o Deus Pai. Jesus está falando com Deus Pai, que conheçam a Ti só por único Deus verdadeiro. Por que eu vou enfatizar e parar aqui neste versículo? A gente podia continuar e talvez teríamos versículos mais bonitos para falar, mas hoje eu quero, talvez para alguém seja surpresa, para outros já tenham visto isso. Existe um evangelho humanista hoje. E eu digo isso porque eu tenho inclusive um livro com esse título que diz O Evangelho Sem Deus. São um grupo de ditos crentes que dizem, olha, Jesus foi amoroso, Jesus se sacrificou, Jesus foi em prol dos pobres, das viúvas, do bem e tal, e etc. Jesus levou, não é, esse evangelho social e etc. Ele respeitou as mulheres. Eu imagino que você já deve ouvir alguma coisa sobre isso. E essas pessoas, há um grupo grande, né? E que tem, principalmente de pessoas que já escrevem, que falam a um nível, né, às vezes mais acadêmico e etc, mas isso está chegando mais e mais dentro da igreja. A igreja do dia a dia, nossas igrejas, né? Mas Deus, não, esse Deus tirano, este Deus que mandou matar, tem alguma coisa errada com a Bíblia, com este Deus que vão ler o Velho Testamento, como assim? Como assim mandava matar as pessoas? Como assim mandava dizimar uma cidade? Como assim fez isso com um filho seu? Como assim tinha essa lei de matar animais, né? Hoje, que ninguém pode tocar em animais, eu vivo num país aqui que, meu Deus, me mudei agora de uma cidade para outra, e o condomínio novinho, feito aqui, parênteses, né, irmãos? O condomínio novinho lá, os prédios e etc. Eu fui olhar o que eles tinham. Aí tem lá a piscina, tem isso, aquilo, outro. E aí tinha um parque, uma área enorme para os cachorros, gato, eu imagino que seja para os dois, mas enfim, dos cachorros principalmente, e uma área enorme com um negocinho de subir, de fazer, e etc. Lá numa área central tem um lavabinho, uma pia, uma salinha decorada, e tem a escadinha para eles subirem e lavarem as patinhas lá, e etc. Aí eu brinco com o pessoal aqui, eu falei, pergunta se tem um escorregadorzinho para uma criança. Não tem, né? Então, hoje a sociedade está valorizando, priorizando, né, esta realidade. Então, alguém que olha, que valoriza tanto os animais, olha para o Antigo Testamento e diz que Deus é este, né? Alguns, inclusive, neste meio emergente de um evangelho progressista, fala até do sacrifício de Jesus como um ato horroroso da parte de Deus Pai, ou seja, como que Deus Pai fosse uma essência horrenda. Talvez para vocês seja surpresa, mas eu quero te dizer que isso está acontecendo em nossos dias. Existe um evangelho, um dito Jesus amoroso que nega o Pai. E eu quero nos lembrar neste dia e glorificar a Deus, porque nós ainda estamos voltando ao livro, à essência, à revelação. E neste livro, o nosso Jesus, olha, hoje nós estamos em dias que a gente tem que definir que Jesus nós servimos, porque há muito tipo de Jesus. Como eu disse, deste evangelho humanista, o Jesus deles é progressista, o Jesus deles é socialista, o Jesus deles está se importando com as coisas deste mundo, para esta sociedade, para estes dias e só e nada mais, mas o Jesus da Bíblia, e é assim que eu defino o meu Jesus, aleluia. É o Jesus da Bíblia, que pela graça de Deus é o Jesus dos crentes, deve ser. O Jesus dos crentes deve ser o Jesus
da Bíblia. E o Jesus da Bíblia, porque nós não temos como saber ou conhecer outro. Podem usar o nome dele, desviando-se da verdade, mas o que ele falou, o que ele viveu, o que ele creu, nós observamos conforme essa palavra. E foi esse Jesus, o Jesus da Bíblia que nós estamos lendo aqui. Quem pode glorificar a Deus? Que privilégio que nós temos, aleluia. Que privilégio que Deus nos tem dado de tomarmos essa decisão, de a cada dia olharmos para a palavra, lermos a palavra, meditarmos na palavra. Eu tenho crescido e sido deveras abençoada. E foi esse Jesus da Bíblia que diz que a vida eterna é essa, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro. É o Deus do Antigo Testamento. Que apesar de nós às vezes não entendermos uma ou outra coisa, ele é o Deus Criador. Ele é o Deus que levantou o povo de Israel. Ele é o Deus que abriu o Mar Vermelho. Ele é o Deus que levantou profetas como Jeremias, que levantou profetas como Isaías para profetizar do próprio Messias. Ele é o Deus que na plenitude dos tempos enviou a Jesus nascido de mulher. Ele é o Deus que permitiu, aleluia, Jesus ir à cruz crucificado, não é? Deus meu, disse ele, por que me desamparaste? Mas ele foi até o fim com o sacrifício e a sua vitória, aleluia, foi a nossa vitória. O véu foi rasgado e foi o Pai que rasgou aquele véu, significando agora o nosso acesso direto a Ele. Portanto, a vida eterna é essa, que nós creiamos no Deus Pai, como o único e verdadeiro Deus, mas não podemos deixar de crer, como era o caso de muitos judeus na época, no Filho. Ele diz, tem que crer no Pai e tem que crer em Jesus Cristo, a quem o Pai enviou. Graças a Deus, não podemos, hoje já conhecemos as três pessoas da Trindade, negar nem a vida, nem a existência, nem a obra de nenhuma das três pessoas da Trindade, porque quem crê um, tem que crer no outro e no outro, porque este é o Deus da palavra. Que Deus abençoe, fortaleça a sua vida, te dê um dia de vitória, de graça, de fortaleza neste mundo. Temos aflições, mas que tenhamos bom ânimo pela graça do Senhor. Amém.